Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias e a partir de agora muitas informações, análises e perspectivas fundamentais para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. A Agência Internacional de Classificação de Risco eleva a nota de crédito do Brasil, mas ainda estamos abaixo do grau de investimento perdido em 2015. Presidente da CPI do MST diz que invasões de terra em Goiás e Pernambuco nos últimos dias serão investigadas a partir de segunda-feira, na volta do recesso parlamentar. Perspectiva de safra menor na Ásia por conta do clima pressiona o preço do açúcar no mercado internacional. Só em julho, alta é de 4%. Com boa demanda externa pelo arroz brasileiro e baixa oferta, média ponderada da saca no Rio Grande do Sul chega a R$ 85, a melhor em 2 meses. Na previsão do tempo, calor e clima seco na maior parte do país ajudam nos trabalhos de campo, mas favorecem também a ocorrência de queimadas. E ainda, no terceiro episódio da série Agricultores do Brasil, vamos conhecer a história de uma jovem produtora do Paraná que encontrou na produção de brócolis a inspiração para vencer os desafios da vida. Tem também o fechamento das commodities do mercado financeiro e muito mais. Hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2023 e às 19h01 começa o Rural Notícias. A agência de classificação de risco, Fitch, anunciou hoje que elevou o rating, uma espécie de nota de crédito do Brasil, de BB- a BB, com perspectiva estável. A mudança coloca o país 2 degraus abaixo do cobiçado grau de investimento perdido em 2015 durante o governo Dilma Rousseff. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a revisão da nota, mas disse que, pelo tamanho do Brasil, não tem cabimento o país não ter grau de investimento. Para ele, a harmonia entre os poderes é a saída para o Brasil avançar e obter o grau de bom pagador. Tem muito trabalho pela frente, só uma sinalização, essa que vem ao encontro das nossas expectativas, de que nós temos tudo para vencer esse jogo, mas tem muito trabalho pela frente no segundo semestre. O ano que vem também é um ano chave, não só para atingir as metas previstas, mas para regulamentar o que for aprovado esse ano, conjunto de leis complementares que vão ser feitas em parceria com estados e municípios e que vão dar o contorno final do novo sistema tributário. Então tem muito trabalho pela frente. A chamada crise econômica que o Brasil vive é um desdobramento de uma crise de natureza política. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal. Pois é, o rating é uma nota que qualifica o grau de risco de um emissor de título. Quem tem grau de investimento está na lista dos bons pagadores, ou seja, representa menos risco para os investidores. Apesar da melhora, a nota do Brasil ainda indica nível especulativo. Na Fitch, o selo de bom pagador é conquistado quando uma nação alcança a nota BBB-, 2 notas acima da conquistada hoje pelo Brasil. E sobre essa melhora da classificação de risco do Brasil e as pautas econômicas no Congresso Nacional, conversamos agora com o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati, e com o cientista político Leandro Gabiati. Os dois estão aqui conosco. Vamos começar com o Serigati. Para o nosso público, Serigati, para o produtor rural, o que significa essa notícia que acabamos de dar, essa elevação da nota? Boa noite, Serigati. Boa noite, Petri. Boa noite, Gabiati. Tudo bom? Pois é, então vamos por partes, né? De um lado, o universo agro ele é causa, mas também, naturalmente, sente as consequências
dessa elevação dessa nota. Consequências boas e consequências ruins. Então vamos lá, primeira parte, a causa, né? Um dos elementos que está lá que justifica a elevação dessa nota é justamente uma sólida a situação externa brasileira, né? Então, a gente não está falando aqui, há muito tempo a gente não fala de crise cambial, de falta de reservas, de falta de divisas. Em parte isso, e olha, quando a gente olha ali na parte de conta capital e financeira, a gente observou saída de capital em alguns períodos nos últimos meses. No entanto, quando a gente olha para a balança comercial, nós estamos falando de um superávit bem significativo e parte desse superávit, a majoritária inclusive, veio justamente do bom momento do universo agro. Só que esse bom momento, superávit, não é pontual, ele é estrutural. Se é estrutural, o pessoal da agência de risco justifica, junto com outros motivos, né? Marco fiscal, a reforma tributária, reforma da Previdência aprovada no governo anterior, elevou a nota. Boa notícia. Só que essa boa notícia torna que o Brasil fique mais atraente, reduz a percepção de risco com relação a ativos brasileiros, atrai mais dólares. E esse dólar mais barato pode ser bom para alguns dentro do setor, em alguns momentos. Estou adquirindo meu insumo. Ok, isso pode ser bom, esse dólar mais barato. Mas para quem está tentando transacionar, comercializar, por exemplo, o milho nesse momento, naturalmente é mais uma notícia que vai trazer algum estresse. E, por fim, por mais que possa ter essas flutuações de curto prazo, gente, o Brasil tendo uma nota mais elevada é bom para todo mundo. Significa o quê? Levantar dinheiro, buscar recursos, financiar aqui no Brasil, fica mais barato. Perfeito. Agora nós ouvimos aí, né, Gabiati, o Fernando Haddad falando sobre a importância do bom relacionamento entre os poderes para que a gente consiga avançar ainda mais nessa escada aí da avaliação da nota internacional. Estamos caminhando para isso? Qual a importância dessa relação? Como é que você vê esse cenário? Uma boa noite, é um prazer tê-lo aqui de novo. Leandro. Grande Petrin, Serigati, boa noite, é um prazer falar com vocês novamente. Então, vamos lá, tem uma questão aqui importante. O ministro Haddad é ministro da Fazenda, exerce um cargo técnico, mas ele não deixa de ser um político, né, na sua essência. Então, quando ele destaca esse bom relacionamento, essa harmonia entre os poderes, indiretamente o que ele está fazendo é dar uma cutucada no governo anterior. A gente lembra, e aqui nós não analisamos o mérito, né, da questão, simplesmente nos focamos nos fatos, e o governo anterior se caracterizou, de alguma forma, pela crítica e, às vezes, até pelo confronto, né, na relação com outros poderes. Então, o que o Haddad tenta destacar desse governo e, ao mesmo tempo, criticar o governo anterior é justamente essa harmonia positiva, que, logicamente, não é só a harmonia entre os poderes que traz bons resultados ou boas notícias. Até o Felipe aqui estava explicando para nós justamente, né, uma conjunção de fatores estruturais e conjunturais, né? Mas a explicação do ministro Haddad, né, com um pouco de picardia política até, ele atribui a esse bom momento da política brasileira, em que é uma harmonia ou um diálogo, vamos dizer assim, entre Congresso, entre Poder Executivo e entre Poder Judiciário. Agora, para ter essa harmonia, Gabiati, o Lula está tendo dificuldades, né, para atrair o Centrão, que cobra aí ministérios, né, e o Lula já disse que deve fazer algumas modificações, mas ele que vai mandar e vai abrir mão daquele ministério que ele entender que seja aceitável. Diante desse quadro, como é que você vê essa relação com o Congresso Nacional, essa pressão? E você acredita que, por exemplo, né, o ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o Fávaro, no Ministério da Agricultura, eles correm algum tipo de risco na sua avaliação ou não? Vamos lá, Petrin. Quando o Lula escalou o ministério entre dezembro e janeiro, todos nós observamos que você tinha um desequilíbrio claro entre Senado e Câmara. O Senado estava sobre-representado e a Câmara estava subrepresentada. Então, a partir de fevereiro ou março, quando começou a funcionar o Congresso, quem está aqui em Brasília observando a política percebeu e até sinalizou que seria necessária uma primeira reforma ministerial para reequilibrar o jogo, né, nessa relação executiva e legislativa. A questão seria saber quando. Especulava-se, né, entre março, depois se falou depois da Páscoa,
depois passou-se a falar antes de junho, antes do recesso, não vai ser depois do recesso. O que Lula vem fazendo, na verdade, é um jogo de estica e puxa, ou seja, ele sabe que em algum momento, ou sabia que em algum momento teria que fazer uma reforma ministerial. A questão é o timing. Se ele perde o controle do timing, ele perde o controle do jogo. O que ele está fazendo com esse estica e puxa de colocar o limite aqui e ali é justamente tentar controlar o tempo das mudanças. Ele que quer controlar justamente quem manda dentro do governo dele. Então, é por isso que a gente tem essa questão de ida e volta de um ministério A, B ou C. Agora, vamos para as boas notícias de alguma forma. O ministro Fávaro é um dos destaques na esplanada, vem tendo uma gestão elogiada, não tem criado problemas, ao contrário, tem trazido boas notícias, tem resolvido os problemas que têm surgido com gripe aviária, exportação de carne, né? Teve um papel positivo em todos os fóruns internacionais que têm passado. Então, o ministro Fávaro é a boa notícia da esplanada. A gente entende que ele não corre risco nessa reforma ministerial. Desenvolvimento agrário, eu acho que não é um ministério que chame muito a atenção desses partidos de centro e de centro-direita. Então, ninguém vai querer. O ministro Paulo Teixeira também acho que também não está ameaçado nesses movimentos de esplanada. Agora, Serigati, voltando à questão econômica, hoje o Federal Reserve aumentou a taxa de juros nos Estados Unidos, 0,25 ponto percentual, né? É o maior patamar desde 2001, né? Chegando a mais de 5% a taxa anual lá nos Estados Unidos. Qual é a relação que isso tem, qual o impacto que isso tem, por exemplo, né, para a agropecuária aqui no Brasil e principalmente com o câmbio, né? Porque normalmente quando sobe a taxa de juros lá, sobe o dólar aqui, e a gente viu exatamente o contrário. E a Bolsa de Valores de São Paulo hoje também atingindo um patamar excepcional. Me fala um pouco sobre essa relação da taxa de juros nos Estados Unidos com a nossa economia aqui. Pois é, né? O dia teve algumas oscilações, seja no mercado acionário, seja no mercado cambial, né? A gente começa o dia com a indicação, ou o desejo, né, da indicação do Lula, né, de indicar o Márcio Postman para presidir o IBGE, coisa que o mercado olhou, não gostou muito, falou, opa, isso daqui não é exatamente coerente com a agenda, né, minimamente mais liberal, né? E aí a gente viu o dólar subindo. Só que aí veio o anúncio da Fitch, né, elevando a nota brasileira. E aí vimos o dólar caindo, a bolsa reagindo muito bem. Só que com relação à decisão da taxa dos Estados Unidos, por que não houve reação? Porque isso aí já estava completamente especificado. Então, o mercado já sabia, o Banco Central dos Estados Unidos já tinha sinalizado, ó, gente, na reunião, final de julho, eu vou dar 0,25 pontos e aí vou parar para observar mais uma vez. O que eu vou fazer na próxima reunião vai depender de como vierem os números. Talvez eu dê mais um aumento, talvez eu pare por aqui. Vai depender de como vier os próximos números. Em outras palavras, provavelmente a gente vai ver mais movimento na próxima reunião do que nessa. Nessa reunião, o movimento estava já completamente precificado. Perfeito. Alguma colocação final que vocês gostariam de fazer para a gente encerrar essa excelente análise aí dos dois? Tranquilo, Gabiati? Tranquilo. 100%, Petri. Obrigado, viu? Um abraço para você. Serigati, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Espero contar contigo em outras oportunidades. Uma boa noite também para você. Boa noite a todos, um abraço. Valeu. Bom, os dois falaram sobre a questão do mercado, vamos para o mercado financeiro aqui, né? Porque hoje, como a gente já antecipou, o dólar registrou mais uma desvalorização frente ao real, 0,48%, a moeda americana cotada a R$ 4,72 mais 8. Enquanto que o Ibovespa segue adiante, né? Com um avanço hoje de 0,45% aos 122.560 pontos. Veja a seguir, o presidente da CPI do MST diz que invasões de terra em Goiás e em Pernambuco nos últimos dias serão investigadas a partir de segunda-feira na volta do recesso parlamentar. E ainda, perspectiva de safra menor na Ásia por conta do clima pressiona o preço do açúcar no mercado internacional. Voltamos já já.
Oral Notícias está de volta com o fechamento das principais commodities nas bolsas de Chicago e Nova York nesta quarta-feira. A soja praticamente estável, né? 14 dólares e 20 cents o bushel. O milho devolvendo a alta dos últimos dias, hoje caindo 2,92%, 5 dólares e 48 cents. A exemplo do trigo também, né? Subiu bastante, agora caindo aí mais de 5%, 7 dólares e 19 cents o bushel. O café hoje uma boa alta de 0,80%, 1,63 por libra peso. O açúcar, que nós vamos falar na sequência, com uma queda hoje de 1,22%, 0,24 cents por libra peso. Algodão alta de quase 1%, 0,87. E o suco de laranja uma alta de 1,86%, a 3 dólares e 15 cents por libra peso. Vamos para o mercado físico. A saca da soja lá no Rio Grande do Sul valendo R$ 152,00, milho em Mato Grosso R$ 47,00, café arábica no sul de Minas entre 810 e 815, algodão R$ 130,34 em Araçatuba, o trigo a R$ 1.400 a tonelada no Paraná e a arroba do boi gordo em Barretos a R$ 220,00. Pois é, depois de atingir um recorde de preço em abril, o açúcar manteve cotações sustentadas até então. Para vocês terem uma ideia, nas 3 primeiras semanas de julho, registrou valorização de 6,5%. Porém, nos últimos 3 dias, caiu 2,5%. Vamos entender os motivos dessa oscilação com o analista da StoneX, o Marcelo Filho, que está aqui comigo. Marcelo, primeiro, quais são os principais motivos, né, dessa alta que vem lá desde abril e, de repente, em 3 dias, começa a cair? Boa noite. Olá, boa noite. Agradeço aqui pelo convite mais uma vez. Um prazer falar com vocês. Bom, essa alta que a gente viu, né, até sexta-feira do ano passado, ela está diretamente ligada ao clima na Ásia, né? A gente tem, para o nosso ouvinte aqui entender e entender melhor o mercado, 2 grandes produtores e exportadores de açúcar na Ásia, que são Tailândia e Índia, né? Nesse ano, desde o começo do ano, eles têm tido por lá chuvas bastante abaixo da média, e isso prejudica o desenvolvimento do canavial que é colhido lá a partir de outubro e novembro. Então, a gente deve ter uma safra, né? O mercado está precificando safras de açúcar menores, né? No próximo ciclo internacional, que começa em outubro, e isso os preços já vêm sentindo com bastante, né, bastante evidência. Então, até sexta-feira do ano passado, eles voltaram a subir. Em junho, Sexta-feira do mês passado, né? Isso, sexta-feira passada. Sexta-feira passada, isso. Isso, desculpa. E então eles vinham nessa trajetória de queda em junho, né, o açúcar, mas julho ele recuperou bastante, uma alta expressiva, como você mesmo mencionou. Mas, por outro lado, a gente tem o centro-sul do Brasil, né, a cana-de-açúcar que começou a ser colhida em abril, numa trajetória de crescimento de produtividade bem significativa, né? Então, os dados da Única que saíram ontem, para a primeira quinzena de julho, vieram bem favoráveis para o setor. O setor ele tem esperado esse crescimento e o crescimento está se materializando, né? Então, a gente teve uma quinzena excelente, né? A melhor primeira quinzena de julho que a gente relata na série histórica, um crescimento anual ali de 10% para o período, a produção de açúcar está maximizada, né? O crescimento de oferta no Brasil, então a gente vê os preços aí nessa nova semana numa trajetória ao contrário do que vinha, né, até então em julho. Então, por isso que a gente viu aí os 3 pregões dessa semana registrando queda no preço do açúcar. Quer dizer, o que você está querendo dizer é que é uma boa notícia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai ter uma safra muito grande, né, um aumento de oferta de cana-de-açúcar, a gente não deve sentir uma queda nos preços da commodity por conta dessa crise climática que acontece na Ásia. Seria isso, né? Exatamente. Para o produtor brasileiro, né, para as usinas do Centro-Sul, é um cenário ideal, vamos dizer assim, né? Não que seja um cenário ideal para o resto do mundo, mas é um cenário excelente para as usinas do Centro-Sul, que vão, então, ocupar esse espaço que vai ser deixado pela Ásia, né? Então, a gente está falando de volumes expressivos de exportação na Tailândia e Índia que vão deixar de acontecer. Perfeito. Né? E isso já vem acontecendo, e o Centro-Sul só vai ocupar esse espaço, e para as usinas que produzem açúcar, está um cenário ótimo. Agora, lá em abril, nós tivemos o preço recorde do açúcar, 0,27 cents por libra peso, né? Agora eu acabei de dar a cotação, 0,24 cents por libra peso.
Ainda é um bom valor, não, Marcelo? E como é que isso repercute ou impacta, por exemplo, na divisão entre produção de açúcar e produção de etanol daqui para frente, na sua avaliação? Como você mesmo mencionou, é um preço excelente. A gente não via, né, esses patamares há muito tempo. Então, em abril, quando as cotações chegaram a tocar os 27 centavos, esse era o maior preço em 11, 12 anos, né, pro Nova York. E mesmo assim, os 24 é um preço muito bom. Ano passado, né, no final do ano passado, estava tendo bastante dificuldade para ultrapassar os 20 cents, né? Então, 24, né, com o dólar, por mais que em queda, ainda em patamares elevados, os prêmios nos portos elevados, o exportador de açúcar brasileiro está num cenário excelente, né, digamos, em preços excelentes. E, de fato, isso está impactando diretamente no mix produtivo, como você mesmo disse, né, a divisão, né, para cana-de-açúcar do que vai para açúcar e do que vai para o etanol. O açúcar ele está pagando preços, né, que nem se compara aos preços do etanol. O etanol está num cenário desvalorizado desde o ano passado, e isso então já vem sendo refletido, né? Na primeira quinzena de julho, o mix açucareiro foi de 50%, pouquinho assim acima de 50%. Isso é um nível pouco observado, né? No acumulado da safra, o etanol ele ocupa mais da metade né, da produção canavieira. Mas o açúcar, então, as usinas vão maximizando, né? Que a gente vem falando há bastante tempo. O mix açucareiro vai sendo maximizado no Centro-Sul, justamente porque, né, a dinâmica de preços ela aponta para um açúcar bem mais, né, vantajoso. E o que a gente vem falando o açúcar está pagando a conta do setor sucroenergético no Centro-Sul nesse ano. Bacana. Marcelo Filho, analista da StoneX, obrigado pela sua participação aqui, pela sua análise. Uma boa noite, até uma próxima, Marcelo. Valeu. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Valeu. Pois é, e o presidente da CPI, que investiga as invasões de terra pelo MST, deputado federal Tenente Coronel Zuco, disse hoje que as recentes invasões em propriedades rurais de Goiás e Pernambuco representam uma afronta ao agronegócio, à sociedade brasileira e até ao governo federal. E que a partir de segunda-feira, na volta do recesso parlamentar, será retomada os trabalhos da CPI e essas invasões também serão investigadas. Cerca de 180 famílias ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra ocuparam uma área de aproximadamente 500 hectares, localizada na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. Segundo o MST, a área é conhecida pelos moradores da região como Fazenda Bonanza. A invasão em Pernambuco acontece 24 horas depois da organização ocupar uma fazenda no interior de Goiás. O governador do estado, Ronaldo Caiado, usou as redes sociais para dizer que foi surpreendido com a notícia de que o INCRA havia autorizado uma invasão de terra de uma área rural em Hidrolândia. Em entrevista ao Mercado e Companhia de hoje, o presidente da CPI, que investiga as invasões de terra pelo MST, deputado federal Tenente Coronel Zuco, disse que essas recentes invasões em propriedades rurais de Goiás e Pernambuco representam uma afronta ao agronegócio, à sociedade brasileira e ao próprio governo federal, e que também serão investigadas na CPI a partir de segunda-feira, na volta do recesso parlamentar. Já estamos recebendo requerimentos relacionados a essas invasões. Estamos procurando também identificar quem estava à frente dessas invasões. Queremos imputar uma pena mais pesada para esses invasores e agora, já na segunda-feira, iremos iniciar a retomada da CPI. É uma afronta à sociedade brasileira, é uma afronta ao agronegócio, é uma afronta ao governo federal, que, inclusive, por intermédio dos seus ministros, tanto da MDA, Paulo Teixeira, como da Agricultura, Fávaro, como o próprio presidente da República, já tinham ido a público condenando qualquer tipo de invasão. Infelizmente, né, temos aí um dito líder do MST que vem a público de forma irresponsável e criminosa dizer que vai continuar cometendo invasões, ou seja, está anunciando um crime, e a gente irá escutá-lo já na semana que vem. Melhor dizendo, semana que vem é o José Rainha e na outra semana é o Stedin. Então, a gente vai realmente poder entender, né, e trabalhar como é que se trabalha, como é que se age, né, esse movimento que narrativamente fala de uma reforma agrária, mas está cometendo crimes.
Sobre essa invasão da propriedade em Goiás, entramos em contato com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que nos informou através de nota que a autarquia agiu imediatamente ao ser comunicada do fato e que servidores foram enviados ao local a fim de mediar a situação e garantir uma solução pacífica. O órgão também afirma que não houve qualquer tipo de autorização ou conivência por parte do Instituto em relação à ocupação da área que pertence ao INCRA e que todos serão notificados a deixar o local. E sobre a invasão da propriedade em Petrolina, no estado de Pernambuco, em nota, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar diz que, abre aspas, o posicionamento do MDA é em defesa do que prevê a Constituição Federal no que diz respeito à função social da propriedade e ao direito à propriedade privada, fecha aspas. Diz ainda que o MDA e o INCRA, por meio das devidas instâncias, sempre se manifestaram abertos ao diálogo com todos os setores da sociedade a fim de promover a paz no campo. Veja a seguir, com boa demanda externa pelo arroz brasileiro e baixa oferta, a média ponderada da saca no Rio Grande do Sul chega a R$ 85,00, o melhor patamar em 2 meses. E ainda, no terceiro episódio da série Agricultores do Brasil, vamos conhecer a história de uma jovem produtora do Paraná que encontrou na produção de brócolis a inspiração para vencer os desafios da vida. Voltamos já já. O calor e o tempo seco na maior parte do país ajudam o produtor a realizar os trabalhos de campo. Em compensação, favorecem as ocorrências de queimadas. Vamos aos detalhes da previsão do tempo com Amanda Souza. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra a formação de nuvens carregadas no sul do Brasil por conta de um ciclone que dará origem a uma nova frente fria. Mas o sistema é fraco e só deve provocar chuvas irregulares. Amanhã, quinta-feira, até pode chover desde o norte do Rio Grande do Sul até partes do Sudeste e do Mato Grosso do Sul. No entanto, de forma generalizada, pancadas rápidas, isoladas, intercaladas com períodos de melhoria e sem grandes acumulados. Então, é uma chuva que não deve atrapalhar o andamento das atividades de campo. A expectativa é de chuva isolada também nessas áreas mais costeiras do Nordeste. As áreas do extremo norte do país também têm potencial de chuva, inclusive uma chuva mais volumosa entre o Roraima e o noroeste do Amazonas por conta da zona de convergência intertropical. Em contrapartida, o tempo firme predomina nas áreas claras do mapa. No centro-norte, tempo firme com sol e muito calor. Em áreas do Rio Grande do Sul, tempo seco, mais frio. Com a chegada de uma nova massa de ar polar, a temperatura despenca, mínima prevista de 4 graus em Dom Pedrito, não se descartando a ocorrência até de geadas, mas o fenômeno deve ser fraco e bastante pontual. No período da tarde, máxima prevista de 25 graus em Concórdia, até 36 graus em Rondonópolis, 25 em Itabuna e 33 graus em Santarém. Esse tempo seco e muito quente não deve mudar nos próximos dias em grande parte do país, o que favorece o andamento das atividades de colheita. No entanto, aumenta a preocupação com relação às queimadas. Inclusive, vamos fazer um panorama com relação a todas as regiões no Brasil dessas queimadas desde o início do ano até agora. A gente começa pela região norte do país, que registrou já um aumento de 6% com relação ao mesmo período do ano passado. Desde o início do ano até agora, já foram registrados pelo INPE mais de 9.600 queimadas em toda a região norte do país. Partindo para o Nordeste, um aumento de 33%. É a região que mais registrou o aumento das queimadas com relação ao ano de 2022. Já são mais de 9.300 focos de incêndios registrados desde o início do ano até agora. Agora, na região centro-oeste, 9.622 incêndios foram registrados desde o início do ano até agora. Mas, apesar desse número muito expressivo, as queimadas caíram com relação ao ano de 2022, cerca de 15%. Na região sudeste, também teve uma queda de 22% com relação ao ano de 2022. As queimadas já chegaram a 2.672 queimadas desde o início do ano até agora.
E, por fim, no sul do Brasil, teve um aumento de 14% com relação ao mesmo período do ano passado. Já foram registrados mais de 2.000 focos de incêndio na região sul do Brasil. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais revisou para cima a previsão das exportações de soja em grão pelo Brasil no mês de julho, para pouco mais de 9 milhões de toneladas, apontando um aumento em relação aos 8,8 milhões de toneladas esperadas na semana passada. A ANEC previu ainda uma queda nos embarques de milho, passando de mais de 6 milhões e 800 mil toneladas na semana anterior para 6 milhões 433 mil toneladas. A boa demanda externa pelo arroz brasileiro, além da baixa oferta, tem impulsionado as cotações do mercado nacional, de acordo com dados do CPEA. Além disso, as restrições da Índia às exportações do cereal podem resultar em aumento dos preços no cenário internacional, visto que o país é o maior fornecedor global do produto. Nos últimos dias, a média ponderada de preços do indicador CPEA-IRGA, no Rio Grande do Sul, retomou o valor de R$ 85,00 a saca, valor que não se via desde maio. O custo operacional efetivo do algodão para a safra 23-24 em Mato Grosso ficou cotado no mês de junho em pouco mais de R$ 14.608 por hectare, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O recuo em relação ao ciclo 22-23 é de mais de 20%. A retração em relação à safra passada é pautada pelo reajuste de menos 17,26% no custeio. Segundo o IMEA, a desvalorização em 34,10% nas despesas com os macronutrientes é o principal fator. E no terceiro episódio da série Agricultores do Brasil, vamos conhecer a história de uma jovem produtora do Paraná que faz questão de criar o seu filho na roça. Ela conta que encontrou na produção de brócolis a inspiração para vencer os desafios da vida. A mãe, ela não morava no campo. Quando ela casou com o pai, ela veio da cidade. Então, para ela também foi um desafio ingressar, né, na roça. Mas ela sempre gostou muito e desde sempre ela ajuda muito. Na época, o pai plantava beterraba e na hora de lavar, eu, minha irmã, a gente ficava com o serviço de tirar as beterrabas grandes separar das médias, né? Então ali era uma forma da gente ajudar. O pai também tinha repolho, então a gente ia cortando os pezinhos de repolho que não ia para dar para os bichos, levava caixote, enfim, começou na infância. Quando eu fiz 18, eu tive a oportunidade de plantar brócolis para que eu mesma cuidasse, uma coisa só minha, né? E até eu ter 19 para 20 anos, eu fui levando assim. Quando eu engravidei, a agricultura me salvou praticamente, né? Porque toda a minha força eu direcionei ali. Então, passei os 9 meses da gestação dedicada totalmente a isso. E depois disso também, porque a maior parte do nosso tempo é na roça. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem férias, né? É todo dia. Procuro fazer tudo com muito carinho, com muito cuidado. Desde a hora que você planta essa muda, você acompanhar ela até ela estar produzindo, para que não falte nada, né, para ela no metade do caminho. Tipo uma seca, falta de adubo mesmo. Se você não cuida no começo, ele não vai crescer como deveria. E do jeito que eu comecei a fazer de lá para cá, vai um maço totalmente saudável. Já aconteceu de eu entrar no mercado, no centro, e passar a dar uma olhadinha nas verduras, porque todo agricultor vai dar uma olhadinha. E tá lá o meu brócolis, porque daí vai na embalagem, né? E o nó do jeitinho que eu faço, com a varana que eu uso, e eu olhar e falar, nossa, esse brócolis é meu, ele saiu lá da colônia Muricy, ele tá aqui.
Hoje estou muito bem, estou muito feliz, grata por todos esses anos, pelos brócolis que estão comigo há tanto tempo e que hoje eu vivo um pouquinho do que eu sonhei há 5 anos atrás, 6 anos, né, quando eu engravidei. Vivo esse sonho e sou muito grata por isso, a Deus por dar saúde para a gente enfrentar, porque quem é agricultor sabe, dedica a vida em função de plantar, de colher, de abastecer milhões de pessoas diariamente, né? Eu acredito que quando alguém vê você fazendo alguma coisa e acha que tá fácil, é porque você tá fazendo a coisa certa. E muita gente fala isso pra mim, que acha que é tão fácil, eu sei que não é, mas por a gente gostar do que a gente faz, você faz com tanto amor, com tanto gosto, que não imagino outra vida a não ser essa. E amanhã, no 4º episódio da série Agricultores do Brasil, vamos a Jaciara, em Mato Grosso, conhecer a história de um agricultor que construiu um legado baseado na produção agropecuária sustentável. Não perca! Rural Notícias termina aqui, mais informações lá no nosso site, canalrural.com.br. A gente se vê amanhã, pontualmente às 19 horas. Boa noite, tchau!